tardes, internautas do programa AltV Mulher. Nesta terça-feira, nós temos o prazer de receber aqui, ao vivo, para você, internauta, para que você possa pensar, refletir sobre uma nova fala. Uma fala que valoriza o homem e a mulher. Não como essa fala que nós temos no decorrer da humanidade, no decorrer da história da humanidade, que valoriza somente o masculino. Então, o nosso convidado desta tarde do programa AltV Mulher, Jairo Galindo, ele é professor, doutor e coordenador geral do projeto universitário Taguaíba. Depois ele vai comentar conosco o que significa Taguaíba, de São Paulo. Também conferencista e colaborador científico da revista de educação da Universidade de Córdoba, Argentina. Que bom ter... Argentina não, Córdoba, Colômbia. Que bom tê-lo aqui no programa AltV Mulher, interagindo com os nossos internautas da rede AltV. Muito obrigado, me sinto muito lisonjeado de estar aqui e eu gostaria de dar as boas tardes às mulheres e a todos os homens que nos assistem e que nos continuarão assistindo pela internet. Quero primeiramente aproveitar o ensejo de estar aqui com todos vocês na sede de AltV Mulher e agradecer publicamente o gesto sincero e amplo que brota espontaneamente da NUMACEN de ampliar-nos o conhecimento, não só tendo como fonte o pesquisador, o professor, o artista, o radialista, esportista ou empresário consagrado e reconhecido pela comunidade científica, pela mídia predominante, etc. Sino também o pesquisador, o professor, o desenhista, o compositor, o esportista, o artista, o microempresário, o cidadão, a cidadã reconhecida por sua plebe, que os habilita para gerar conhecimento amplo através de sua formação formal ou por sua formação teórica, prática, vivencial, tendo como base o demonstrável, a ciência como fato dinâmico, não partidária, não doutrinária, não dogmática, não ideológica, e sim da ciência ampla que fundamenta e irradia a diversidade do conhecimento e do entendimento de nossas sociedades e gerações anteriores, bem como as atuais. E nessa perspectiva, bem como na perspectiva artística de Mona Sen, reforça o carisma de atração do reconhecimento e do entendimento de toda a nossa diversidade existente, trazendo a nós em forma solidária e fraterna, precisamente por vários caminhos, um deles o caminho radialista, e agora fundamentado com o caminho radialista virtual, radialista internetista. Interativa. Professor, o senhor pegou o espírito do programa. O espírito do programa é dar oportunidade às pessoas que alteram a realidade. E o senhor é uma dessas pessoas. O senhor traz aqui para nós como linguista, que o senhor é, especialista e falaico, não é? Falaico. Sim. Falaico. Eu gostaria que o senhor nos colocasse o que é o falaico, o que é o falaico e o que é o linguista. E esse desafio que o senhor tem e o que o senhor traz para nós, num programa que é o AltV Mulher, que é um programa voltado inicialmente ao universo feminino, que é essa linguagem que valoriza o feminino. Isso. Por que a linguagem, historicamente, não valoriza o feminino? Bom, eu vou começar por essa resposta, não? Acontece que é a formação que nós temos. Nós temos uma formação masculina e predominantemente o setor masculino ha estado com os poderes e o setor feminino ha estado em forma secundária. Então, ele privilegia, certo? Enaltece, valoriza. Exatamente, certo? E nos formou
y entonces nosotros reproducimos todo eso, sin darnos cuenta estamos reproduciendo esa misma música. Essa concepção. Exatamente. De que o valorizado na história é o homem e a mulher é sempre secundária. Aliás, incluso siempre se fala do ser humano, o homem, ¿no? Nunca, por ejemplo, o homem chegou a originário de aqui. Agora, os 3 livros sagrados das igrejas monoteístas valorizam sempre o masculino em detrimento do feminino. Exatamente. Isso no islamismo, isso no cristianismo, isso no judaísmo e nas igrejas monoteístas. Quando o linguista começa a ter essa preocupação do gênero feminino? Bom, que eu saiba exatamente, é muito limitado, não? O linguista em si, por exemplo, as universidades públicas, que neste momento têm seus departamentos de linguística, eles deveriam já, a partir de incluso desta época que se valoriza mais a mulher, que a inclusão da mulher e todas as coisas, você vai a um departamento de linguística público, de universidade pública aqui no Brasil, na Colômbia, no Peru, nos Estados Unidos, no Japão e todas as coisas, e eles não incluem a mulher, certo? Ellos incluso tienen unas razones ahí que no tienen una validez científica, y ellos se falan que são cientistas. É cultural. É cultural. Esse entendimento de desqualificar, subjugar a mulher. Exatamente. Agora, eu fico muito feliz de tê-lo aqui no programa UTV Mulher, porque o senhor é um especialista nessa área. E o senhor está introduzindo no conhecimento científico a valorização do gênero feminino. Isso não significa que é para se sobrepor ao gênero masculino. Não, porque casualmente eu sou homem, como certo? Acontece que é uma questão que a gente vê, certo? Na sociedade, a reivindicação da mulher. Por exemplo, agora para trazer um comentário assim, rapidinho aqui, eu estive em um encontro cultural por aí no bairro onde moro, e tinha um pessoal perto de mim, entre elas umas mulheres, e elas falavam: bom, mana, vamos fazer tal coisa, mana, porque certo? Eu me alegrei porque eu estive em uma discussão com membros da comunidade científica da universidade pública, da área da linguística, e eles reprochavam minha atitude, e eles falavam que jamais eles iam ver uma mulher, por exemplo, falando, por exemplo, meu sobrenome é Seina, seu sobrenome é Sein, certo? No masculino, no feminino, Seina, certo? Meu é Zen. Zen, certo? Mas na fala hormonal e na fala dinâmica, ele ficaria dentro da coerência do feminino, certo? Seria Muna Seina. Ah, sim. Certo? E então eles diziam que era difícil, por exemplo, que uma mulher, por exemplo, fosse a conjugar um verbo, por exemplo, em feminino. Por exemplo, que ela fosse dizer, por exemplo, estamos acostumados a dizer eu vou. Então, ea, o feminino, eu, o masculino, ea, o feminino, certo? Ea, vá, por exemplo. Então, oi, oia, oi, oia. Exatamente, certo? Que isso era definitivamente impossível, que nenhuma mulher brasileira. E, casualmente, em uma atividade da população, as meninas me estão dando a resposta. Lógico, muito bom. Mas, professor, vem cá, nós não usamos no cotidiano, nos espaços de poder, o gênero feminino. Porém, quando se trata de uma relação de afeto, a presença do feminino está sempre presente, né? O acolher, solidariedade, não é? São termos eminentemente femininos. Sim. E por que isso não são colocados? Dentro dessa plataforma. Bom, eu tinha um professor de língua castelhana, incluso que ele estava fazendo um estudo sobre o feminismo na língua castelhana, certo? Sim. Ele é professor aqui no Brasil, certo? E ele colocava todo o que era ofensivo feminino, certo? Agora, isso é o que você responde, que a solidariedade, que é feminino, certo? Eu, neste momento, não he tomado o trabalho de analisar esse ponto de vista, porque nosso trabalho em si não está nos tantos términos que existem agora para a inclusão da mulher, o sexismo, o gênero, e assim por diante, não? Nós acreditamos que
a espécie humana é conformada por homens e mulheres. Então, cientificamente é comprovado que os homens e as mulheres são os criadores, os formadores da língua, certo? E, inicialmente, encontramos uma fala de equilíbrio, certo? Onde as mulheres... O feminino e masculino esteja presente nos livros didáticos, nos filmes, nos teatros. Isso. E, lamentável, não estão. Não está. Agora, o senhor acha que... nós estamos trabalhando nessa... O senhor acha que os editores estão preocupados com isso? Olha, se eles estuvieran preocupados, já nos haviam chamado, já nossos livros, por exemplo, você vê que nossos livros não aparecem em nenhuma editora famosa, em nada. Exatamente. Questões, certo? Esse livro é extraordinário. Eu acho que todas as pessoas, educadores, professores, cuidadores, pais, mães devem ler. Ele chama A Língua Ideal, La Língua sim, ele Ideal. chama la língua ideal e la língua ideal, certo? Sim. É porque esse trabalho foi feito durante a minha tese de doutorado, certo? A tese do doutorado. Tese de doutorado. Agora, onde se encontra esse livro, para quem quer adquirir? Olha, qual é a editora? Produções Uiraumona. Uiraumona. Que faz parte do projeto Universidade Taguaíba. Eu gostaria até que o senhor colocasse aqui para... Nós já temos todo, editoras, certo. Somos diretores, chefes, damos um cafezinho. O que é Taguaíba? Taguaíba. Taguaíba é uma palavra tupi, que significa... bom, eu posso falarlo do ponto de vista... porque nós trabalhamos com a língua como fato comunicativo, certo? Certo. Então, com o fato comunicativo, vou explicá-lo primeiro do ponto de vista da língua estática oficial portuguesa, não? Então, do ponto de vista da língua estática oficial portuguesa, ela significa corpo abstrato levado através de transformações para uma forma material. Então, se eu explico para vocês, isso já esqueceram, certo? Mas se eu falo do ponto de vista da língua como fato comunicativo, então Taguaíba significa fantasma, certo? É isso plenamente. Então, já vocês... Então, nessa época, nós começamos a apresentar o desenvolvimento da nossa pesquisa. Pois não. Havia, nessa época, existia o BINET, então, os alunos, professores da pós-graduação, de diferentes países, da Colômbia, do Brasil, certo? Eles tinham suas redes, certo? Então, a gente participava nele. Então, a gente escrevia em língua, na dinâmica, ou seja, para os colombianos em língua uiraca e para os brasileiros em língua umonani, certo? Então, sempre nós assinávamos Universidade Taguaíba. ¿Por quê? Porque todos os que escreviam aí escreviam um artigo, Universidade de Harvard, Universidade da USP, universidade de todas essas famosas, certo? Então, você tem a crença que quando você escreve e assina pela universidade, se a universidade não tem todo esse reconhecimento, é um fantasma, é uma universidade fantasma. Então, daí veio a questão do fantasma. Então, depois, na realidade, nós tínhamos que, a partir de uma brincadeira, tínhamos que absorver esse trabalho, esse nome, certo? E incluí-lo por quê? Porque... Mas eu criou, né? Então, professor, mais uma coisa, antes de acabarmos aqui, que nós já estamos no finzinho, que nós já estamos com uma outra convidada aqui também, para o segundo momento do programa A UTV Mulher, que você, internauta, vai gostar demais, que é uma psicóloga clínica, que tudo interessante, vai se casar. O nosso linguista traz aqui para nós a nova ordem da relação das mulheres na fala. Porque você vai ler um texto, vai para uma peça, vai para o cinema, tudo é masculino. Parece que as mulheres não existem. Há uma invisibilidade em relação às mulheres. E aqui... nós estamos hoje com um linguista, um falaico, ele é falaico, né? Especialista em fala, e ele está nos dizendo aqui que a nova ordem exige o equilíbrio entre o masculino e o feminino. E eu pergunto para o senhor, as redes municipais e estaduais de ensino, elas requerem o ensino, o conhecimento de vocês para introduzirem isso na rede municipal de ensino, ou na rede estadual de ensino, ou na rede privada de ensino, porque o quanto é importante introduzir esse conhecimento para que nós possamos agilizar
invisibilidade em relação às mulheres? Esos trabajos los hemos presentado a diferentes instituciones, incluso hemos pasado los trabajos para que nos convíen a palestras, cursos, y nunca nos responden. Hemos pasado también para asociaciones de fomento a pesquisa y cosas que son, ¿cierto? A PESP, Nunca, né? nunca nos aprueban los proyectos. Entonces, incluso nosotros estamos desenvolvendo todos esos, nosotros desenvolvemos mesas redondas online. Você tem um site também de vocês, que as pessoas que estão nos ouvindo, tenho aqui um internauta, Edson, dizendo aqui para o senhor professor, obrigada por romper com essa invisibilidade em relação ao gênero feminino. Eu gostaria que nós estamos com esse trabalho desde 1995, que foi quando defendi a tese. Y hasta el día de hoy hemos seguido y sin ningún orçamento nenhum apoio público, financeiro, público, todos nossos pagamos, incluso aqui, vindo aqui, todo. Aqui também, esse programa também nós estamos no ar 11 como militantes. Estamos em cima do tempo, temos que pegar táxi, certo? Pois é. E assim, todos nós somos os que pagamos através de uma produção. Pois certo? é, professor, como nós estamos com pessoas de outros países, inclusive o senhor que é de origem da Colômbia, eu quero cumprimentar a todos que acompanham o trabalho do professor Jairo Galindo, que é um especialista, que é doutor, ele tem um mestrado e doutorado na área da linguística, e eu quero dizer para que o senhor volte outras vezes ao programa, para que o senhor possa introduzir uma coisa muito nova no universo, não só formal, institucional do ensino, mas também na cultura do povo. Ainda bem que, intuitivamente, nós rompemos com essa limitação, com essa dominação masculina. E chamamos, como o senhor disse, naquele exemplo daquela senhora, usando o feminino para se expressar como a outra mulher. Sim. Não foi? Sim, claro. E além do mais, além desses trabalhos que hemos feito científicos e pesquisa, temos música, canções. Tem um outro livro, um infantil, extraordinário também, que é Amiguinhos e Amiguinhas, estamos convidando-os a ler esse livrinho infantil sobre o 5º aniversário do nosso primo. E temos outro projeto que é Escola... É lindo esse livro, é maravilhoso. Escola ao ar livre. Escola ao ar livre, que é uma escola que é feita, por exemplo, nos parques, certo? Aqui da cidade. Você vai num parque e estabelece o conhecimento. Uma relação horizontal. Exatamente. Então a gente aborda, por exemplo, várias línguas aí, as línguas que a população fala aí, que é castelhano, português, aymara e tal. Agora, sobre a questão da linguística, certo? Então, a linguística predominante nestes momentos, pues, ela trabalha com a fala certo? Mas a língua escrita, ela não la toca, certo? Agora, dentro da teoria falaica, certo? A teoria falaica, ela aborda a língua como tal, certo? E ela inclui a língua escrita, certo? E a língua escrita, ela evolui como vai evoluindo a língua falada. Okay. Ela sempre está em constante movimento, então há dinamismo, certo? Então, essa é uma das diferenças. Por isso que nós nos chamamos linguistas diversificados, para diferenciar-nos da linguística dominante, ou teoria falaica, que seria o termo mais apropriado dentro da dinâmica da fala, certo? Que nós trabalhamos com a língua portuguesa, com a fala Umonani, que seria a língua portuguesa falada do Brasil contemporâneo, certo? É decir, o que vocês falam que é língua popular e todas as questões, para nós, para esse estudo, certo? Que incluso alguns da banca ficaram nervosos, certo? Porque desconheciam, né? Além de não tanto desconhecer, é que eles não querem mudar essa questão. Não quer mudar, né? Então, eu me diferencio, por exemplo, de uma pessoa que brinca aí na parede e escreve de um jeito como pronuncia, em que a gente defendeu isso através de uma tese de doutorado, certo? Muito bom, muito e então, pues, esse desenvolvimento pues, se deu, certo?
Bom, e então, queria que essa música que tem você é muito bonita, certo? Bueno, eu estava comentando a vocês que a gente havia feito, tem fazendo... Bem rapidinho, professor, que já só estamos com 2 minutinhos para encerrar. Mesa redonda sobre a mulher, e agora vamos a ter uma mesa redonda sobre as crianças, certo? Okay. Abordando essas coisas. E vamos a ter o final, em dezembro, vamos a ter o Trecomulinde, que é o 13º Congresso Municipal da Linguística Diversificada, junto à Dinâmica das Línguas Naturais, certo? Ok. Bom, então aí pues temos composições de várias línguas. Agora, pues me chamou a atenção e eu gostaria aí com a música que vocês têm, que eu não sei, precisamos de um cantor, mas como não tem, então eu vou cantar. Bom, então ela disse assim, como é que está a música? Mulher, começa assim a introdução de você. Mulher de verdade, sim, senhor. Mulher brasileira é tema de amor. Bom, Opa. Então aqui nossa... Olha aí, Paulinho, mudou já a letra da tua música. Entrando aí, Paulinho. Então, Mulher de Horizonte. Benito de Paula, desculpe. Benito de Paula, sim, Benito de Paula me comentou ahorita, o motorista, ele está vendo que o motorista sabia, Benito de Paula, com todo, desculpem, a gente não, mas é só... Como a gente está trabalhando com a inclusão da mulher e todas as coisas. Então, Mulher de Horizonte, sim, senhora, sim, senhor. Mulher brasileira é o objetivo de inclusão da voz feminina na fala dinâmica reais da língua humana, equilíbrio de seus produtores, ser humano, mulher, e ser humano, homem, sim, senhora, sim, senhor. Mulher falante brasileira é tema da teoria falaica. Sim, senhora, sim, senhor, sim, menino, sim, menina. Então, muito bom, obrigada, e que seja realmente a mulher brasileira, teoria, né, o senhor colocou a falaica, a mulher brasileira é o quê? Sim, a mulher brasileira, você fala sobre a música? Sim, senhora, sim, senhor, mulher falante brasileira é tema da teoria falaica. Tá bom, sim, tá ótimo. Senhora, sim, senhor, sim, menino, sim, menino. É porque todas têm um pensamento. O menino, então vamos a instruir o menino. A menina também vamos a instruí-la. Ao senhor, vamos a instruí-lo também. Igualmente. E a senhora também. Com então, certeza. Muito obrigada eu vou doar pela você participação do senhor. essa música aí da Nação Mulher. Vou guardar e vou colocar nos arquivos da UTV. E aqui está o poema que... Sem cobrar las... Ok, tá bem. Sim? Então, e eu aqui... agradeço muito a participação do senhor. Até o próximo programa com o Dr. Jairo Galindo, que é professor e doutor especialista em linguagem. Obrigada pela sua presença. Não, muito obrigado para você, não? Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa AUTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Estamos com o nosso programa AUTV Mulher, né? E nessa terça o programa está ótimo. Você viu um linguista que comentou sobre a importância na fala, a importância do papel da mulher, quão pouco se fala da mulher. Está aqui comigo também uma psicóloga, que você vai adorar, acompanhada de uma grande amiga que você já conhece, da Rede AUTV, que é especialista, doutora Sandra Almeida, especialista em medicina comportamental pela Unifesp. Olha que maravilha. Que bom tê-la aqui no programa AUTV Mulher. Obrigada, querida. Eu que fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada mesmo. Seu programa é excelente. Obrigada. É um programa do universo feminino para as mulheres, com as mulheres. E está aqui comigo também uma pessoa que você gosta tanto, especialista em assuntos, aqueles que a gente está sempre interessado em saber, aqueles que mexem com o coração. Olá, Ira Pepino, que bom tê-la aqui no programa mais uma vez.
Ô, Munay, o prazer é todo meu poder estar na sua presença. Aliás, ela me perguntou, você vê a sua amiga sempre? Eu falei, faz tanto tempo. Pelo Face nós estamos sempre nos Pelo falando, Face né? e pelo telefone. Aliás, Exato. bendito Face. Com certeza, né? Então, como o crédito colocou, especialista em assuntos místicos. Místicos, esotéricos. Mas hoje nós vamos falar aqui uma questão que abate todo mundo, que é o estresse. Sim. Né? O que está acontecendo? Será que virou parte da linguagem de expressão ou realmente as pessoas vivem o estresse? Antes fosse, né, uma força de linguagem, antes fosse, mas infelizmente o estresse, embora ele não seja considerado doença, mas ele starta, ele desencadeia várias doenças. Então, para você ter uma ideia, o estresse é algo tão preocupante, né? Aquilo que antigamente afetava só a pessoa que estava vivendo uma situação muito delicada, uma situação de pressão, hoje a gente tem crianças, adolescentes, nós temos adultos, nós temos o pessoal da melhor idade. Então, em qualquer faixa etária, você está sujeito, você está vulnerável ao estresse. É algo muito sério, né? É algo que está sendo impeditivo, está sendo um obstáculo nos trabalhos, né? Nas empresas, no meio corporativo. Então, a queixa maior deles é com relação a isso. Sabe-se que o maior índice de falta, né, é justamente por conta do estresse. Então, assim, nas escolas também, nos lares, então é algo que realmente não é mais uma coisa como a gente ouve. Ah, eu estou cansada, eu estou exaurida, estou exausta, estou estressada. Não, o estresse realmente é algo muito sério e a gente vai estar falando de sintomas. Mas, doutora, me diga uma coisa aqui, você não acha que os pais estão um pouco sem paciência com seus filhos e logo rotulam que o filho está com estresse? Falta um pouco mais de afeto, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de entender mesmo do que medicar certas reações? Não, no caso, a gente nem pode falar em medicação, né? Na verdade, assim, os pais estão muito estressados e, consequentemente, isso acaba refletindo nas crianças. Então, isso é um dado de realidade. Os pais hoje trabalham por demais, então, assim, uma necessidade do ter em detrimento do ser. Então, assim, você percebe uma busca desenfreada em obter as coisas, em conquistar as coisas, e aí, nesse sentido, você tem toda a razão. Realmente, as crianças estão muito sozinhas, muito carentes. O que a gente percebe, assim, é uma parcela desses pais querendo, literalmente, comprar os seus filhos com coisas materiais. Mas a gente sabe que uma criança, um jovem, a necessidade dele é de outra ordem. A necessidade emocional é de companhia, é de ser visto, é de ter ali um pai e uma mãe que se preocupam. Então, geralmente... Quem ama, cuida, né? Sim. Alguns pais, só para concluir, alguns pais, eles acreditam que suprindo materialmente não precisam fazer mais nada. O que a gente percebe no consultório? Tem pai que não sabe quem é o melhor amigo do filho, não sabe o nome da professora, em que série os filhos estão, para você ter uma ideia. É um abandono total. Agora, quais os sinais do estresse? O estresse é uma coisa assim, independente da faixa etária, a gente pode realmente detectar em qualquer faixa etária. Aonde mais aparece? No adulto, que somos nós que estamos inseridos no mercado de trabalho e estamos aí nessa busca, competindo, enfim, labutando, trabalhando, então aparece mais. Quais seriam os principais? A irritação, a irritabilidade, a insônia, tá? Os transtornos do sono. A pessoa costuma ter muita enxaqueca, dores nas costas, ela pode ter o apetite assim aumentado ou diminuído, mas geralmente você percebe... Altera o apetite. Ou para mais ou para menos. Mas geralmente para mais. Então, muita ansiedade, muita irritabilidade, a pessoa não dorme. Toda pessoa que não dorme direito, não tem uma qualidade de sono, ela geralmente acorda muito irritada. E aí, isso vai prejudicar a concentração, a memória. Então, você imagina, uma pessoa acorda já irritada, muito cansada, e aí o dia dela... A produção cai. A produção cai. Com certeza. Né? E aí, você imagina, é uma série de sintomas que vão tendo todo um comprometimento na esfera física e psíquica da pessoa. E as pessoas estão buscando ajuda? Olha... Ou elas estão indo lá na ira?
Então, a gente tem todo tipo de pessoa. Graças a Deus, hoje as pessoas buscam mais a medicina, a psicologia, né? Porque realmente é algo que não adianta você protelar, não adianta você empurrar com a barriga, porque chega uma hora, o corpo entra num estado de exaustão tão grande que, se não cuidar, a doença aparece. E uma delas é a depressão. Então, pode aparecer a depressão, que faz parte dos transtornos afetivos, pode aparecer o transtorno do pânico, pode aparecer o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, aquela mania de limpeza, aqueles pensamentos negativos. Pode aparecer o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, o estresse, ele não é doença, mas ele vai desencadear doenças sérias. Por isso que a gente tem que olhar. A partir do momento que você começa a sentir os sintomas, você tem que se cuidar. Porque a gente E não como pode se cuidar? Quais são os primeiros passos para se cuidar? A gente não pode se acostumar com a dor, com os sintomas. Isso não faz parte do ser humano. Claro, lógico. O normal é você ser saudável. Então, você acordar de manhã e sentir aquela preguicinha básica que todos nós temos, principalmente um dia frio como hoje, isso é uma coisa. Mas aí eu levanto, tomo um banho, me alimento, eu estou disposta. Agora, o estresse, ele vai minando nossas forças, ele vai minando, contaminando o nosso sistema imunológico. Então, você vai acumulando sintomas. Quando você vê, quando você chega a deprimir, por exemplo, você está num grau de exaustão tão grande que é como se o corpo dissesse assim, olha, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Ou você cuida de mim, ou você vai ficar na cama agora. Agora, nessa hora, a grande maioria das pessoas não tem força nem sequer para reagir, né? Aí que está, porque principalmente o brasileiro, ele tem o péssimo hábito de só buscar ajuda quando já tem um conjunto de sintomas. Porque é muito mais fácil para o médico, para o psicólogo, cuidar quando a pessoa tem lá 2, 3 coisas. Agora, quando ela chega com uma lista, né, de uma dúzia de sintomas, é muito mais difícil. Não é impossível. Existe cura, mas as pessoas querem algo para ontem. Então, eles acham que assim, eles vêm numa consulta, relatam o que estão sentindo e querem que você, que o pessoal da área médica, né, da área de saúde, dê conta de solucionar em 1, 2 atendimentos. Isso é inviável. Não tem como a gente fazer isso. E por onde passa o tratamento? Por exemplo, a pessoa que está estressada, que está acompanhando o programa Mulher, que percebeu a partir da sua fala um diagnóstico, olha, eu me encaixo no que ela colocou, que passo ela deve dar? Quais são os primeiros passos para que essa pessoa saia, não tenha que chegar no fim da linha, mas ainda no momento de prevenção? Muito importante a sua pergunta, né? Fundamental, por quê? Na verdade, o que a gente precisa? Tanto faz a pessoa ir buscar o médico quanto o psicólogo. Na verdade, se o psicólogo precisar da ajuda da medicina, ele vai socorrer. Eu, pelo menos, tenho essa humildade de dizer, olha, eu preciso do médico, eu preciso da medicação, que só o médico pode prescrever. O médico, por sua vez, também tem que ter esse bom senso e dizer, olha, eu passei a medicação para dar uma maneirada, para amenizar a sua ansiedade, mas percebo que você tem um padrão de pensamento, tem crenças negativas, que você tem pensamentos que te atrapalham. Então, aí a necessidade de se fazer uma terapia. Então, aí realmente precisa que o psicólogo auxilie. Por quê? A gente trabalha com várias linhas. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, terapia é tratamento. Cognitivo, eu vou mudar a forma que a pessoa pensa para mudar a atitude. Então, é possível a gente desestressar alguém. É possível você inserir qualidade de vida na vida do teu paciente, mas para isso ele precisa ir até o seu consultório, né? Por isso que eu valido muito esse tipo de proposta que você tem, de levar não só entretenimento, informação, mas levar essa saúde, né? Levar essa informação para quem está em casa e que precisa, porque nem todo mundo tem acesso a um consultório psicológico. Então, isso que vocês fazem é fantástico. Mas você, às vezes, está com a depressão porque ela vem em cima de uma realidade e te leva à depressão. Mas também há outras causas da depressão. Um medicamento mal usado pode te levar a uma depressão. Olha, a gente sabe que existe, assim, a depressão, ela pode ser um quadro
um quadro principal, tá? E ela pode ser um quadro secundário. Então, por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, está passando por um luto, passou por uma separação, uma perda, enfim, ela pode deprimir, tá? Então, assim, como é que você identifica a depressão? O quadro, o sintoma principal desse quadro é o desânimo. Então, a pessoa chora demais. Se você pergunta o que está acontecendo, ela fala, eu não sei. Então, ela chora, ela fica pessimista, ela não tem vontade de sair de casa. Ela fica imobilizada, É né? um desânimo onde até mesmo as coisas que antes lhe davam prazer passam a não dar mais nenhum prazer. Então, ela não tem vontade de sair de casa. Ela chega até a se incomodar com a alegria alheia. Nossa. Então, a alegria das pessoas incomoda, né? E aí, a depressão, ela tem 3 estágios. Tem a depressão leve, moderada e depressão profunda, ou também conhecida como depressão maior. Quando chega nesse último estágio, por isso que a gente tem que interceder no primeiro ou no segundo estágio, para não evoluir para o terceiro, porque quando chega no terceiro, existe o risco da pessoa cometer o suicídio. Nossa. Então, é muito perigoso. E aí, se a pessoa falar isso num consultório médico ou num consultório psicológico, a gente tem por obrigação pedir para a família vir, comunicar e realmente pedir para a família ficar atento a tudo isso. Com certeza. Né? Um outro caso que poderia ocasionar a depressão seria o transtorno do pânico. Então, a pessoa às vezes tem o pânico, tem essa fobia, e a depressão também está como comorbidade, ela seria um quadro secundário. Uma pessoa que tem hipotiroidismo, ela pode ter depressão também. A depressão é um sintoma do hipotiroidismo. Uma pessoa que está passando pela menopausa, ela também tem depressão, que é um quadro secundário. Então, a depressão pode vir sozinha ou como coadjuvante de um quadro principal. Correto. E aqui o Adriano e outros estão falando aqui, estão conversando entre eles. Eu já senti a depressão, mas já saí dela. Mas outros estão dizendo que se medicaram para sair da depressão. E o Adriano diz o seguinte: a sociedade moderna se tornou uma fábrica de estresse. A senhora concorda com isso? Concordo, plenamente, infelizmente. Porque, assim, é aquilo que nós conversamos anteriormente. Hoje você vive em função do ter em detrimento do ser. Então, quem eu sou, o que eu significo, o que eu tenho como essência, as pessoas não valorizam. Então, valorizam se eu chegar num carro importado, se eu tiver um bom apartamento, se eu tiver uma conta bancária poupuda. Então, infelizmente, as pessoas são vistas a partir dos títulos, daquilo que ela possui. E a gente sabe que muita gente que detém esse poder, né, que detém esse dinheiro, que se apropria de tudo isso, não necessariamente ela é feliz. Porque ela tem uma casa na praia, mas não tem amigos de verdade. Ela tem o carro, mas ela não se anima, ela não tem companhia, ela não tem com quem compartilhar tudo aquilo Chama que ela... nós aqui que a gente resolve. Ira, você já viveu algum momento isso que a doutora está colocando aqui para nós? E como? Eu uso uma prótese na perna direita. Sei. Eu passei uns 3, 4 anos e você é minha testemunha. Em busca de tratamento e ninguém descobriu o que era, que dor horrível, eu não conseguia andar. Sabe, rodei até que descobriram que eu estava com o fêmur necrosado e isso era causa de estresse. Eu já ouvi uma palestra da doutora Sandra que ela explica sobre isso. O que o estresse é capaz de fazer? Eu procurando e o estresse acabando comigo. Porque uma vida agitada, eu trabalhava para os outros. Porque eu não fiquei rica, então não está trabalhando para mim, não é? Então, a gente luta, a gente se passa por cima da gente. Quando a gente esquece da gente, entra no estresse, é isso? Entra, Sim, já sim. estava dentro, já passava mal, mas continuava, não dormia, sabe? Dormia um pouco, pensando no que eu ia fazer no dia seguinte, como resolver aquilo. Bom, você transporta aquilo dentro de você, para casa e vice-versa. Quer dizer, você não tem nem tempo para a família, aí você começa a se cobrar. Por que será que está acontecendo isso? Por que não sei o quê? E aí é onde a pessoa se atrapalha toda. E foi uma vida inteira assim. A gente vive numa sociedade muito consumista. Então, eu preciso ter... É como se o ter estivesse associado, fosse sinônimo de felicidade. E não necessariamente.
A gente conhece pessoas que vivem de uma forma muito simplista Bom, e são muito não felizes. é errado ter também, né? Não, de jeito nenhum. Nós estamos, Todos porque nós senão aqui internauta- gostamos de conforto, né? O dinheiro é muito bom, ele viabiliza uma série de sonhos, mas a gente não pode, de repente, achar que eu vou trabalhar como louca e aí eu não preciso mais dar atenção para minha família, para os meus amigos, para minha cara metade. E o que a gente vê hoje são os famosos workaholic, são pessoas viciadas em trabalho. Então elas trabalham tanto, então é aquela pessoa que você fala, ai, vamos passar um final de semana na minha casa, na praia, ela vai, só que ela leva o notebook, ela leva lá o iPad, sei lá o quê. Então assim, ela tá na praia, aquele sol, aquele azul maravilhoso, a família, os amigos, Exatamente. e ela tá lá acessando. Eu tenho pacientes que começam a segunda-feira já no domingo depois do almoço. Então a segunda-feira deles, eles antecipam para domingo depois do almoço, eles já começam. Então é uma loucura. Então a gente trabalha muito, a gente vive numa sociedade consumista, uma sociedade que te exige, tem uma forma muito subliminar de dizer para você, consuma muito. Em especial as mulher, Nós mulheres. mulheres consumimos muito. As mulheres né? têm tripla jornada de trabalho. Sim. E o Adriano diz aqui assim, o Adriano Santos falou, o estresse e a depressão causa envelhecimento precoce, doutora? Sem sombra de dúvida, sem sombra. Veja bem, nós temos um hormônio que é fabricado durante uma boa noite de sono. Então, ele chama somatotrófico. Se você não tem uma qualidade no seu sono, você não fabrica esse hormônio. Por conseguinte, você tem um envelhecimento precoce. Então, assim, as pessoas acreditam, eu não dormi direito, eu tive uma semana atribulada, mas no final de semana eu vou repor. Uma vez o sono perdido, perdido está. Você não recupera sono. Por isso a importância da gente ter uma alimentação saudável, né? Até diz um provérbio que diz que a gente deveria comer de manhã como uma rainha, almoçar como uma princesa e jantar como um súdito. Mas o brasileiro faz tudo errado. A gente toma um cafezinho preto, almoça um lanche e à noite a gente come igual um padre e fala, comi igual um padre. E tá tudo errado, porque à noite você não precisa de tanto carboidrato, de tanto proteína, você não vai precisar de tudo isso porque você vai dormir. Nós precisamos nos alimentar muitíssimo bem durante o dia para nós termos energia. Então, a gente precisa ter uma alimentação adequada, nós precisamos exercitar nosso corpo, precisamos ter uma qualidade no nosso sono, né? Para que a gente tenha saúde. Porque daí você tem um sistema imunológico fortalecido, você tem disposição para assumir, né, a sua vida, para correr atrás do prejuízo, para ir atrás dos seus sonhos. Agora, a gente cuida muito mal dessa máquina chamada corpo humano. Mas, olha, eu sou exemplo do que você está falando aqui, viu? Porque eu trabalho, eu tô aqui, já estou com o meu, eu estou vendo o meu, aqui no ar eu estou vendo o meu, minhas mensagens. Bom, como sair disso? Isso que como é difícil você dar o primeiro passo, né, Ida? Porque você sabe que você dorme mal, você acha que, como você falou, no final de semana você vai repor, no final de semana tem outras atividades, você esquece daquilo, não é? Alimentação, você passa dias e dias, às vezes, sem almoçar. Precária. Não é? Muito ruim, você come praticamente toda a sua alimentação fora de casa. Então, quer dizer, você recebe uma carga terrível de pressão que te leva a esse estado que você está falando. Sim. A gente vive um momento onde todas as empresas, a sociedade como um todo, te exige cada vez mais. Então, assim, olha, eu quero mais, isso que você está produzindo é pouco. Então, a cobrança é muito grande, a pressão exercida sobre o trabalhador, o estudante, a dona de casa, seja quem for, é muito grande. Então, assim, o globo está girando mais rápido, é uma loucura. Agora, a gente precisa ouvir o nosso corpo, o corpo fala. Então, quando o corpo começa, que foi o que a nossa amiga Ira falou, então, assim, por conta de todo o estresse, ela acabou somatizando no corpo, e a gente somatiza mesmo, porque, assim, você vai engolindo sapo, você vai, sabe, a gente, não posso, eu não queria ter feito, mas acabei aceitando esse trabalho, eu não consegui falar não, enfim, você vai acumulando, o corpo se ressente, o corpo vai sinalizando, e a gente, infelizmente, não olha. Então, como perceber? Se eu estou
com enxaqueca frequentemente, eu estou irritada, eu não estou dormindo direito, as pessoas estão dizendo, olha, você está alterada, você não está no seu normal, cadê aquela Sandra, cadê a disposição, cadê... Quer dizer, tem muita gente percebendo. Então, se tem muita gente falando a mesma coisa, eu preciso parar e falar, não, deixa eu me curar. Eu preciso reavaliar isso. Eu tenho qualidade de vida, né? A minha avó brincava e falava assim, que saco vazio não para em pé. Então, a gente não come, que é um erro muito grande. A gente precisa, né? O alimento é o combustível do nosso corpo. Se eu não estiver bem alimentada, eu não produzo. Lógico. Se eu não tiver uma boa noite de sono, eu não tenho concentração, memória. Então, assim, o meu discernimento vai embora. Assim, aquela perspicácia que eu preciso ter para os negócios, se esvai. Se exige tanto das mulheres que eu conheço, colegas de trabalho, nas quais eu já conheci muito, que tem uma bolsa somente de remédios. É. Se você está, por exemplo, com dor de cabeça, tem um remédio. Se você está com dor nas costas, é outro remédio. Você tá... Então, elas passam praticamente em cima de todos os sintomas, se medicando. Justamente. E não indo à causa do problema. Você lembrou de uma coisa perfeita. Lamentavelmente, a gente se habituou com as dores e nós nos habituamos a fazer uso de medicações que amenizam aquilo, mas assim, a gente não sabe a origem. Então, assim, por que eu estou tendo tanta dor de cabeça? Então, minha alimentação está errada, eu tenho uma vida muito estressante, eu tenho um lazer, eu preciso adquirir um hobby, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dedicar algumas horas para mim. Cada um vai fazer o que gosta, um vai pescar, outro vai fazer uma dança de salão, outro vai ler, outro vai dançar, vai conversar, outro vai cozinhar, vai fazer piquenique. Cada um faz o que gosta. Agora, eu preciso inserir isso, a vida não é só trabalho, porque senão a gente não aguenta. O nosso corpo tem limitações, e quando a gente fala em limitações, não importa a idade, porque não é só a cinquentona que estressa, não é só o cara de 30, mas o rapaz de 15, 20 anos também estressa. Mas a cinquentona se estressa mais, porque o mercado exige a beça de você, na aparência, de tudo. Em tudo. Não é mais nem cinquentona. Você tem que ser você tem que ser boa profissional, boa mãe, boa companheira, agora, boa cidadã. Deixa só se eu colocar uma coisa. Por favor. A respeito do estresse. Uma coisa que ajuda muito ao estresse. A gente, quando chega no ponto máximo do estresse, doente, como a gente vê, eu fiquei, posso ver isso, eu não tenho carro. Minha vizinhança toda, quando eu saía, que alguém estava tirando o carro e tal, fingia que não me baixava a cabeça, olhava de lado, fingia que não me via, para não oferecer carona. Vai que ela precisa. Aí as pessoas, ao invés de te ajudar, que você está doente, você está precisando, e depois você fica muito carente quando você está doente. É que nem neném, você quer colo. Ai, como você engordou. Meu Deus, você está péssima, você está gorda. Nossa, gente, você ouve tanta besteira e todo mundo entende de doença. Ah, fulano teve isso, fez isso. Fulano teve aquilo, fez isso. O outro teve aquilo, e é insuportável. Não sei o que é pior. Se é a dor, se é o que você vê à sua volta. Então, por isso eu falo que eu sou conselheira espiritual, mas não é que eu incito a religiões. Eu digo que eu sou ecumênica, porque eu vou em qualquer religião, eu me sinto bem onde chamar por Deus, eu me sinto bem. Onde houver amor, eu estou ali. Então, e tenho muito discernimento no que eu faço. Eu jogo tarô, runas, qualquer coisa. Mas eu quero... outro dia antes do fim do ano para jogar um tarô aqui. Então, exatamente. Mas o que eu faço? Eu tenho um discernimento para ver se aquele caso não é um empurrãozinho que eu tenho que dar. Eu senti a dor da pessoa e mandar ela para um psicólogo. Lógico. Eu estava conversando com a Sandra hoje sobre isso. Importante. Mandar para um psicólogo, sabe? Encaminha. A psicóloga encaminha para outra. Eu não sei se eu vou conseguir resumir o que a Ira está dizendo e colocou de uma forma brilhante, mas eu acho que nós estamos muito individualistas. Eu acho que é isso que você está tentando dizer. A gente precisa olhar mais para si, mas olhar para o outro que está do nosso lado, sabe? É bom ganhar dinheiro, é bom trabalhar, super importante, mas assim, vamos fazer amizade, sabe? Vamos olhar para o nosso vizinho, vamos olhar para o nosso parente, vamos
sabe, ser um pouquinho mais solidários, ser mais altruístas, porque a gente está muito materialista, nós estamos muito individualistas. E isso está nos E endoecendo. isso também Estamos nos estressa. adoecendo. Tá certo. Isso também nos O estressa. planeta está Doutora doente, nós Sandra estamos todos Almeida doentes, não é? e Pepino, Eu que posso bom deixar meu tê-las. telefone? Vai deixar aqui, por favor. A gente tem que conservar. Não é? Eu conheço a Muna há muitos anos, muitos. Não me diga quantas vezes eu encontrei com a Muna, mas a gente nunca se deixou. Por quê? Porque eu também, ou ela me liga, ou eu ligo para ela. Eu estava num ônibus e o telefone, Muna, oi, Ira, e aí? Agora ela está muito ocupada com a campanha da verdade aí, não sei do que. Vamos lá, minha querida. Mas a amizade é um sempre presente. eterna, É um não presente. Ela é a amizade querida. não é o espaço territorial, né? O sentimento amizade que é você um tem. É o presente, sentimento, né, ele de ultrapassa. Eu né? quero agradecer muito as duas convidadas Obrigada. aqui. Eu vou Estourou deixar nosso meu horário. telefone. Deixe seu... Eu estou no bairro do Tatuapé, eu sou psicóloga há 18 anos, meu telefone é 7763-7273, é Nextel. Certo. E foi um prazer estar aqui com você, muitíssimo obrigado, você e sua produção, obrigada de coração. Volte sempre. Obrigada, É amor, será um fundamental prazer. trocar essas discussões, esses alertas Será um ao nosso prazer. povo. Você viu quantas perguntas e o interesse do público é exatamente isso. Eu Obrigada. agradeço por estar aqui, agradeço por estar podendo te rever e agradeço a Sandra, que praticamente me fez assim, vamos comigo, vamos até lá, aproveita para ver. Que bom. Na Eu vou ali subida aproveitar que ela pra ver sua disse, amiga, né? faz Lógico. tempo que você não vê sua amiga. Vamos lá. Agora, eu acho que a Ira e a doutora nos deixou uma mensagem muito importante. A fala que adoece. Cuidado com isso. Às vezes uma pessoa está precisando de um olhar, de um respeito, e você, que está mal resolvido, em vez de dar o que pode de bom, dá o que é de pior em relação ao outro. Isso é péssimo. O importante é que a gente possa se tratar enquanto é tempo, e senão vai adoecer. Até o próximo programa, ao TV Mulher. Mulher de